Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. Eu vou conversar agora com a veterinária Elana da Silva de Oliveira. Elana, exato. Tudo bem? Me desculpe, eu errei o seu nome do começo do programa ao fim, mas me desculpe, é porque eu troquei aqui, a Claudenice me ajudou a corrigir. Me desculpe, mas vamos falar sobre esse assunto que é tão importante e que eu tenho recebido algumas mensagens de ouvintes e telespectadores pedindo para a gente debater esse tema aqui no município, porque é importantíssimo a gente discutir, além desse momento de pandemia que estamos vivendo, também falar dessa doença que é uma velha conhecida da gente e que nós precisamos cuidar ainda mais da nossa casa para prevenir que essa doença possa chegar ao nosso animal e trazer tantas outras complicações. Mas, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que é a leishmaniose, esse nome tão difícil até mesmo de se pronunciar, mas que doença é essa? Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui nesse bate-papo, né, mostrando o nosso ponto de vista e conversando com você e com todo mundo aqui que nos assiste. Então, primeiramente, a leishmaniose, ela é uma doença parasitária, né, porque ela é ocasionada por um parasita, que é um protozoário. Então, essa doença, ela é transmitida, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente se falar, porque há sempre muitas dúvidas sobre a transmissão e há sempre muita culpa no cachorro, né? Então é uma doença que ela é transmitida por mosquitos e não é qualquer mosquito, é o flebotomínio, que é conhecido também como mosquito palha, popularmente conhecido, né? E esse mosquitinho palha infectado, ele vai picar ou o animal ou o ser humano e vai transmitir a doença. Qual é o grande problema que as pessoas ouve-se muito na nossa cultura a culpa do cachorro. Mas por quê? Porque esse parasita ele é considerado de ser um ciclo heteroxeno, né? Um nome difícil, mas eu vou tentar explicar. É a coisa mais simples no mundo. É que ele precisa, antes de infectar o animal ou o ser humano, ir para o mosquito, para depois ir para o ser humano. Ou seja, não passa diretamente do cachorro para a gente. Para o parasita se transmitir, ele precisa obrigatoriamente, se ele está na corrente sanguínea do cachorrinho que está infectado, que está com a leishmaniose, ou que o pessoal mais comumente escuta calazar, que é a mesma coisa, é importante da gente dizer. Então, se ele está infectado e está com aquele parasitazinho no sangue, o mosquito, ele vem, pica, né, se infecta e vai picar outros animais ou outros seres humanos. Elana, o mosquito pode se infectar picando o ser humano também? É uma via de transmissão mais rara, mas pode sim acontecer, tá? A gente está falando de possibilidades. E quando até porque a gente fala de mamíferos. Então, o cachorro é um mamífero, o ser humano é um mamífero, a raposa é um mamífero, o gato é um mamífero. É porque o mosquito ele tem preferência pelo cão, mas não significa que ele também não vai se infectar picando outros animais e que os outros animais ou a gente não possa se infectar e infectar o mosquito, tá? Parece ser complicado, mas não é. Simples. Quem transmite é o mosquito. Quem é esse mosquito? É o flebotomínio ou o mosquito palha, porque ele é bem fininho, por isso o nome mosquito palha, tá? É uma analogia. Elana, quais são as características? Porque a gente vê muito isso e às vezes a gente vê o cachorrinho que às vezes não é bem cuidado, não é bem limpo, ele tem feridas, ele de repente apresenta algum corte, e aí você olha e já, o cachorro tá com calazar, o cachorro tá assim. Não, a pessoa já tem esse estigma acerca desse animal. O animal que contrai a doença,
quais são os sintomas que esse animal apresenta para que eu possa ter uma espécie de diagnóstico, digamos, a olho nu. A gente sabe que precisa ser feito o exame para detectar definitivamente se ele está infectado ou não. Mas quais são aparentemente os sintomas que ele apresenta caso ele seja infectado aí com a leishmaniose? Ótima pergunta. Porque existem diversos sintomas. A gente fala que é uma sintomatologia generalizada. Que ela pode ser oligossomática, né? Vários sintomas, um animal ele pode ter vários sintomas relacionados a tudo. A pele, como você bem falou, relacionado aos rins, ao fígado, ao baço. Então ele pode estar relacionado a todos os sistemas do corpo. Como a gente também pode ter um animal que ele está infectado, mas que ele não tem nenhum sinal clínico, entendeu? Então existem animais que eles podem ser sintomáticos, mostrar sintomas pra gente, como existem animais que podem não mostrar nenhum sintomas e ainda assim ser positivo. Isso é importante salientar, porque a gente negligencia muito com a nossa própria saúde humana, né? A gente não faz um check-up anual. E da mesma forma que nós negligenciamos a nossa saúde, acabamos negligenciando também a saúde dos nossos companheiros, dos nossos animais, pets. E por isso a importância de sempre ir para uma avaliação médica veterinária. Porque existem animais que são positivos, mas que não estão mostrando sintomatologia nenhuma. Ainda mais, a gente vai ver daqui a pouco, né, os métodos de prevenção. Ainda mais em ambientes que nunca não possuíram esses métodos de prevenção, muitas vezes pela falta de conhecimento, né? Aí você me pergunta os sinais clínicos. Os sinais clínicos, eles são variados, vai depender muito da resposta que aquele animalzinho vai ter, tá? Então o animal, ele geralmente os principais, ele vai ter uma lesão na pele que não cicatriza, que cuida, mas não cicatriza. Essa lesão pode ser em lesão de focinho, pode ser uma lesão ao redor dos olhos, pode ser uma lesão em outros pontos da pele, cotovelo, né, na patinha, e são lesões que vai para tratamento médico veterinário e elas não cicatrizam, tá? Outro sinal clínico que é muito comum é a onicogrifose. O que é isso? É o crescimento anormal das unhas. É um animal que a unha cresceu de forma anormal, está crescendo muito rápido de forma anormal. Tem animais que têm unha que fica muito curvada, de tão crescida que ela ficou. Então a leishmaniose ela também leva esse crescimento anormal da unha, tá? Aí existem lesões na boca, lesões no lábio, existe aumento de baço, aumento de fígado. Então, como eu lhe falei, até sinais neurológicos pode haver. Um animal começa a convulsionar, às vezes acha que é alguma doença neurológica, mas quando se vai pesquisar, é a própria leishmaniose, né? Ela é uma doença que há muito tempo ela vem sendo abordada no âmbito tanto da saúde pública quanto da saúde veterinária, e que ela é uma doença reemergente e emergente. Mas muito fato disso, tá? Porque a gente tenta, não tem um combate multidisciplinar, né? Não é só a eutanásia do animal, não é só isso, porque quem transmite é o mosquito. Então a gente tem que também combater o mosquito, a gente tem que combater o mosquito, né? Até hoje é muito difícil a gente combater o Aedes aegypti, e aí o mosquito palha por aí, a gente vê quão difícil é. Ele se multiplica em matéria orgânica, em folha que está em decomposição, em lixo que está na sua rua há muito tempo que está em decomposição. Eles se aproveitam desses materiais em decomposição. É justamente essa pergunta a senhora acabou de responder. Onde é que esse danado deste mosquito aparece? Porque o mosquito da dengue a gente sabe que água parada não pode de jeito nenhum vacilar com ela. Se vacilar com ela, o mosquito da dengue já sabe que ele se prolifera. E este mosquito da palha aparece por onde? É sujeira, aquele quintal velho que a gente joga em qualquer tralha lá. E são nesses ambientes... Desculpa, tá cortando, Ali. Não estou conseguindo lhe ouvir. E agora? Não consegui lhe ouvir. Melhorou agora? Pronto. São nesses ambientes mais, vamos lá dizer, sujos ou impróprios que o mosquito acaba crescendo e se multiplicando, ele propagando aí a doença, né?
Isso. Por isso que é muito difícil combater. Porque material orgânico em decomposição, às vezes nosso próprio quintal tem muita folha que está em decomposição, né? Mas além disso, o lixo que tá, a sacolazinha do lixo que está aberta, lixo que o pessoal joga na esquina das ruas, que fica dias e dias em decomposição, porque lá não tem recolhimento de lixo, aquilo dali é um prazer para o mosquito se multiplicar, né? É o local ideal. Todo e qualquer material em decomposição é onde ele consegue se multiplicar. Certo? Por isso que antigamente era uma doença considerada só do interior, né, da zona rural. Mas ao longo do tempo ele veio passando e hoje ele é endêmico tanto na zona rural quanto na zona urbana. A gente vê casos, Elana, inclusive aqui no município, não faz tanto tempo assim, inclusive de óbitos, né, em decorrência dessa doença, e ela é muito perigosa. Falando especificamente sobre o animal, identificando a doença no animal, tem tratamento ou o único tratamento é justamente você sacrificar o animal ou não? De que forma é que eu posso curar do meu pet, do meu cãozinho, do meu animal que porventura possa ter contraído a doença? De que forma eu posso cuidar do meu animal? Porque a gente se apega, né? A gente não quer perder, a gente não quer que ele morra, a gente quer que ele fique curado, que ele se cure, que ele se trate, que a gente quer cuidar ainda mais. De que forma eu posso cuidar do meu animal caso ele esteja aí contaminado? Excelente pergunta, e é um debate que gera muitas opiniões diferentes, né? Porque existe a opção de tratamento que anteriormente não era uma opção. Né? Em 2006 tinha uma lei que proibia, ainda tem essa lei que proíbe o tratamento dos animais infectados pelo calazar, pela leishmaniose, com medicamentos humanos, porque tem-se medo de ter a resistência, né, ao antibiótico que é usado no humano. E aí, quando foi em 2016, saiu uma instrução normativa que poderia, aceitando o tratamento com o uso de um milteforam, que é um produto que era utilizado fora do país para tratamento. Inclusive, o Brasil era o único país que não tinha tratamento do calazar em cães, né? E aí, quando foi no ano seguinte, em 2017, surgiu outra instrução normativa autorizando uma empresa, que é a chamada Virbac, a produzir esse medicamento, e hoje tem-se, né, a partir de 2017, por isso que é importante, eu falei dessa linha do tempo, para a gente saber que foi a partir de 2017 que foi autorizado o tratamento da leishmaniose com a medicação que é a miltefosina, né, o nome comercial é milteforam. Então a pessoa ela tem a opção de querer tratar, mas se ela não tiver condições financeiras, porque é um tratamento muito caro, não posso mentir, o médico veterinário tem que ser realista, né? É um tratamento muito caro, para o resto da vida, e o animal é uma doença que não tem cura. Esse tratamento ele vai inibir a multiplicação e que ele faça, que ele seja um outro vetor, né? Que ele possa infectar outros mosquitos e esses outros mosquitos possam infectar outras pessoas. Então ele vai impedir isso, impedindo a multiplicação dentro do animalzinho. Então é um tratamento para o resto da vida, um tratamento caro que precisa acompanhamento constante e exames constantes. Por isso se torna oneroso. A pessoa tendo a ciência, o tutor tendo a ciência disso tudo, né? Tendo a ciência que o animal ele pode ser que responda muito bem e o animal pode ser que não responda, assim como nós. A gente pode responder a um tratamento e outra pessoa com a mesma doença pode não responder ao mesmo tratamento, né? Tendo a ciência disso, de tudo isso que eu falei, que eu abordei aqui, ele tem a opção. Não, eu assumo, eu vou tratar. E eu vou ser responsável. Eu acho que a principal palavra é responsabilidade. Não, eu não tenho condição, não tem como eu fazer todo o tratamento, não tem como eu cuidar do meu ambiente em casa, não tem como eu encoleirar, usar repelente no meu cachorro, colocar coleira a cada 6 meses ou a cada 4 meses. Infelizmente, eu não vou poder tratar. Aí ele tem que eutanasiar esse animal, infelizmente, né? Então, hoje a gente tem essas duas opções que vai muito
dos tutores, da condição que eles têm e da responsabilidade que eles têm perante a isso, né? O que não pode, Elistênio, é ficar com um animalzinho positivo e não fazer nada. Você vai levar até sofrimento para o seu animal. A gente acabou de ver mais atrás que acomete todos os sistemas. Pode começar só como parecendo uma doença de pele, mas ela vai se alastrar, ela pode se alastrar para os outros órgãos. E o seu animalzinho vai sofrer. Então, ficar com ele em casa positivo e sem fazer nada, isso não é uma opção. Você está utilizando do seu ego próprio para ter um animal ao seu lado. Mas e a dor que ele está sentindo? Então a gente tem duas alternativas. Ou o tratamento, que é uma opção do tutor, do dono daquele animalzinho, ou a eutanásia. Elana, para a gente fechar a nossa participação e a nossa conversa sobre esse assunto, esse alerta que é super importante, para não deixar o seu animalzinho em casa com doente, né? Mesmo que não seja isso, seja qualquer outra coisa, leva ele no... A partir do momento que você assume, é responsabilidade sua, meu filho. O filho é teu, cuida. Então você tem que levar, mas é isso mesmo. Cuida, vai no veterinário, leva regularmente para fazer, faz a higiene correta do seu animal, porque se você não tem condição de cuidar do animal, então é importante que você não tenha o animal, né? É como um filho mesmo, você tem que cuidar como um seu, é como parte da sua família. Então a gente precisa dar amor e carinho e também cuidado na saúde. Para fechar, eu queria falar um pouquinho sobre esse problema que é um problema de saúde pública, Elana, porque a gente tem muitos animais em situação de vulnerabilidade no meio das ruas e esses animais estão muito mais suscetíveis a essa doença do que os próprios animais dentro das nossas casas, porque dentro das nossas casas a gente tem uma certa guarida, de certa forma, né? Mas a gente dá uma atenção maior e melhor. Mas e os animais de rua, que não tem ninguém por eles e que justamente estão nos ambientes onde o mosquito consegue se proliferar com a maior facilidade? Na visão da senhora, o que é preciso ser feito, e aí como política pública ampla, para que a gente possa diminuir a incidência desses animais de rua e, sobretudo, não favorecer que esses animais possam ser acometidos da leishmaniose? Essa última parte eu não consegui te escutar, Alexandre. Na verdade, perguntando de que forma a senhora poderia imaginar uma política pública ampla de evitar o crescimento dessa população de animais em situação de vulnerabilidade nas ruas e também que esses animais vulneráveis nas ruas possam não contrair a leishmaniose. De que forma a gente pode pensar em uma ação coletiva, regional, para evitar que isso aconteça? Ótima pergunta. Eu vou falar só brevemente sobre a prevenção de modo geral, tá? E aí a gente entra nessa questão. Rapidamente, a prevenção ela é feita com o uso de coleiras repelentes. Aí nós temos diversas marcas no mercado, durando 4 meses, 6 meses e aí vai. Então, e também temos o uso de repelentes em spray que pode ser passado uma vez por semana nesse animal. Principal ponto, uso de repelentes. Na gente, repelente também, porque quem transmite, mais uma vez, não é o animal, é o mosquito. Então a gente tem que usar repelente, não só para o mosquito palha, como para os outros mosquitos também. Segundo ponto, faz o testezinho, deu negativo, vacina logo. Tá? A gente tem uma vacina no mercado, que é a Leishtec, faz logo a vacinação. Procura seu veterinário, conversa com ele sobre isso, de forma preventiva. Mas só a vacina, ela não vai prevenir de forma total. A gente precisa da vacina, a gente precisa de produtos repelentes. Hoje, nós temos óleos essenciais de citronela, que é uma planta que ela mostrou eficazmente efetiva contra esse mosquito palha. Então, a gente tem óleos essenciais que podemos passar o pano com ele, podemos passar no ambiente da casa e temos a própria planta, que a gente pode colocar na frente e atrás de nossas residências, que é a planta de citronela. Aqui em Xeramobim, a gente consegue facilmente a compra delas, tá? Entre em contato com o seu veterinário que ele vai lhe instruir melhor. Em relação aos animais de rua, realmente eles não vão ter esses cuidados que eu acabei de lhe falar, né? Quem que vai estar colocando a coleira neles? Quem que vai estar colocando repelente neles? Quem que vai estar vacinando eles? Realmente há uma negligência. De modo geral, a leishmaniose ela é considerada uma doença negligenciada pelo poder público. Porque muitas vezes, hoje em dia,
é mais raro, não é que não existe, é mais raro ter uma morte no humano. Então, se não tem essa morte no humano, não está tendo impacto no humano, então vamos ver as outras doenças que têm mais impacto. E aí, nisso, ela vai ficando sendo uma doença negligenciada. Né? Tanto que a gente não ouve falar, não sei, em ações assim, de educação sanitária, partidas por particulares. Né? Eu acho que, de modo geral, o que a gente faz em casa é um ato particular. O que o poder público pode fazer nesse sentido? Né? A vigilância, por exemplo, de modo geral. Existem repelentes que podem ser usados, como aquele carro fumacê, que vai passando nas nossas ruas. Ele também repele o mosquito do calazar. Tá? Existem substâncias específicas também que podem ser utilizadas nesse fumacê. Outra coisa é a vigilância entomológica, que é uma vigilância de vetores, né? Ela estuda os vetores, como por exemplo os mosquitos. E essa vigilância, ela deve estar buscando quais são os bairros que têm os focos desses mosquitos. E o que a gente pode fazer nesses bairros que têm maiores focos? Vamos colocar o fumacê mais vezes? O que nós vamos fazer em relação a isso? Em relação aos animais que estão negligenciados no meio da rua. Porque a gente tem muitas ONGs que fazem um trabalho belíssimo aqui em Quixeramobim, mas a gente sabe que o ideal era ele estar dentro de um ambiente, dentro de uma residência. Então o ideal era a adoção, né? E para isso também a gente precisa controlar a superpopulação. Como que a gente controla? A gente adota um, outro está ali cruzando, nasce mais 8. Né? O gato está aqui, terminou de amamentar, a gata já está fugindo de casa para ter mais 10, mais 8, mais 5. Então a gente precisa também primeiro controlar essa superpopulação por meio de castração. Em Fortaleza foi instituído o castramóvel, que está sendo muito efetivo, que é uma castração gratuita para a população carente. Né? Isso é uma política pública que poderia muito bem ser implementada aqui. Lá na unidade de vigilância de Fortaleza, que eu tive o prazer de estagiar durante 3 anos, eles têm todo um setor. Ele tem um setor da raiva, ele tem um setor onde ele atende de forma gratuita a população carente, atendendo 50 animais de manhã e 50 animais à tarde. Né? Ele tem um setor dos animais peçonhentos e ele tem esse setor também entomológico. Eles têm as armadilhas, eles vão procurar, eles vão pesquisar, eles vão ter reuniões para ver, olha, esse bairro aqui teve um nível muito alto, vamos ver o que a gente pode fazer com esses animais. Teve um nível muito alto de mosquito da dengue, eles também veem isso, né? Entomológico aos vetores em geral. E outros setores. Então, assim, a gente precisa, não é porque a gente está no interior do Ceará, que a gente tem que parar, a gente tem que evoluir cada vez mais e pegar essas ideias que deram certo lá em Fortaleza, como a ideia da unidade de vigilância de lá. Né? Eles têm muitos setores que dão certo. Eu acho que o grande problema talvez não seja a falta de vontade dessas políticas públicas serem implementadas. Eu acho que é a falta de verba para essas doenças que são negligenciadas. É uma soma de fatores que faz com que isso seja um assunto realmente negligenciado e que precisa estar à tona e na pauta da construção de políticas especificamente aqui para a nossa região. Nós precisamos, esses municípios do Sertão Central precisam, eu acho que já passou do momento, eu acho que se o município só não consegue fazer isso, que os municípios façam um consórcio regional para a construção de um espaço amplo e que possa receber esses animais de toda a região de uma forma que possa atender de forma regionalizada, enfim, para dar um suporte a essa população animal que é tão grande aqui na região. Elana, muito obrigado pela sua participação, papo muito interessante, o alerta feito e importante. Espero que a gente possa ter contribuído bastante para a nossa região sobre esse assunto que é tão interessante. Qualquer outra oportunidade a gente volta a se falar para comentar mais sobre o mundo veterinário. Agradeço mais uma vez, é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo com vocês. Estou à disposição. Obrigado, Elana, pela participação.